Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Bicast, o podcast onde torna a sua saúde mais acessível e descomplicada. Eu sou Simone Santos, apresentadora, e junto com o Dr. Deusdedit Cortez e o Dr. Luiz Felipe Brandão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, os nossos convidados ao nosso podcast, que a gente faz com muito carinho, para trazer o que a gente faz no nosso consultório. Isso é um papo de consultório descontraído, mas tratando de assuntos bem sérios, importantes, com bastante honestidade na nossa opinião, né, Luiz? Passando informação com clareza, com facilidade, de fácil entendimento e descontraído também, né? Sempre importante. O que a gente vai falar hoje, Cê? Hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância, é o Novembro Azul, onde vamos falar sobre campanhas, prevenção, saúde do homem e alguns dados estatísticos. 1 em cada 6 homens desenvolverá câncer de próstata ao longo da vida. E mais de 65 mil casos de câncer de próstata são diagnosticados todos os anos no Brasil. Por que ainda evitamos falar sobre isso, doutor? São dados alarmantes, né? Sim, mas quando a gente fala na campanha do Novembro Azul, eu vou deixar para o Luiz explicar um pouquinho aonde nasceu esse movimento, mas eu já antecipo que importante na campanha do Novembro Azul não é só falar sobre câncer de próstata especificamente. É uma doença super prevalente, é o primeiro tumor no homem, depois de melanomas, de tumores dérmicos não melanomas, né? Então é o tumor mais frequente no homem, mas o Novembro Azul tem que ser algo maior do que isso, né? Ele tem que focar na saúde do homem. Vamos explicar um pouquinho, Luiz, como é que nasceu esse movimento do Novembro Azul? A gente sabe que não foi no Brasil, foi com outro nome. Explica um pouquinho pra gente. Não, legal, bacana. Eu acho até reforçando um pouquinho a sua informação, apesar da gente colocar como saúde do homem, a próstata, ela é o carro-chefe da urologia, ela é o carro-chefe é o que talvez traga o homem pro consultório, seja por vontade própria, seja porque a esposa levou, seja porque a filha, seja porque ele escutou em algum lugar, a próstata acaba sendo o carro-chefe que vai fazer o homem procurar o consultório. Mas a gente sabe que o Novembro Azul, ele é muito mais do que exclusivamente a próstata, né? Então ele vai buscar a saúde do homem como um todo, que é um ser que não se trata quando comparado à mulher. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Uma coisa super importante sobre o Novembro Azul é que ele começou em 2003, ou seja, não é uma coisa muito antiga, né? Se a gente for parar para pensar aí... Desse milênio. Exatamente, é o movimento millennial. Ele começou na Austrália com 2 amigos e eles tiveram uma ideia de deixar o bigode crescer, querendo mostrar para a população que se eles deixassem o bigode crescer, eles iam mudar a imagem deles. Através dessa mudança de imagem, você ia olhar e, pô, esse cara usa bigode, ele cuida da saúde dele. Então, essa era a ideia. A partir do momento que você visse alguém usando o bigode, o mustache, que na verdade o movimento, não digo correto, mas o movimento inicial e presente até hoje, chama-se Movember, né? Que seria a união do novembro com o mustache. O mustache para mostrar que você se cuida, e o novembro porque engloba o dia da próstata, que seria dia 17 de novembro, e Dia Internacional da Próstata mesmo, né? Dia de consultório cheio, né? E isso foi na verdade tomando grandeza, porque eles iam fotografando e eu mostrando bigodes de diferentes definições. A gente tem aqui na nossa TV aqui alguns tipos de bigodes icônicos, né? E isso ia chamando a atenção. Então eles falam assim, poxa, por que não a gente pode começar a angariar fundos? Enquanto no primeiro ano deles eles levantaram $5, $10, hoje é uma instituição com mais de milhões anuais, onde eles conseguem, com este dinheiro, converter tudo em tratamento da saúde do homem, que hoje não só engloba mais a próstata, mas engloba a saúde mental, câncer de testículo, outras neoplasias. Doenças crônicas, próprio diabetes, pressão e outras coisas. Saúde sexual e reprodutiva. Com certeza. E, acima de tudo, fazem o homem procurar o médico. Iniciando essa conversa, eu gosto de provocar, né? Aqui, o que você mais escuta, Deus, lá no consultório? É o cara que vem ou é o cara que é trazido para o consultório? Né? Eu tenho uma história legal. Uma vez eu estava no consultório e aí chegou um paciente e começou a relatar as queixas.
Ah, doutor, minha dor de cabeça, ela é muito grave, ela começa aqui no meio do olho, ela vai para frente, eu tenho náusea, eu tenho fotofobia, tenho aversão à luz. E eu ouvindo as queixas, e não vinha nada de queixa urológica, E aí uma hora eu parei e falei, não, eu entendi toda a sua queixa, mas por que o senhor veio ao urologista? Ele deu aquela travada e disse assim, urologista? Mas não é neurologista? Deu um murro na mesa, eu falei assim, mas eu sabia que ela tinha me enganado. A esposa marcou o urologista, dizendo que era neurologista, para ele ir, porque ela sabia que ele estava na fase, ele estava aos 45 anos, o pai tinha câncer de próstata e ele não ia de jeito nenhum. Então, isso é um dado estatístico. A gente vê que 80% das nossas consultas no urologista, dos homens, né, são marcadas pelas mulheres, né? Esposas, filhas, irmãs, que realmente se preocupam. Uma coisa que a gente percebe, isso é pouco cultural, né? Um pouco cultural. As mulheres, elas têm essa ida ao seu ginecologista, né? Desde cedo, quando tem a primeira menstruação. Então, a mulher já desde cedo vai ao ginecologista, e o ginecologista é aquele médico ou médica, né? Que tem o papel de generalista também, de orientar a saúde da mulher. E acaba sendo uma rotina, uma frequência de consultas, pelo menos uma vez por ano. Quando é que o homem se preocupa para ir ao urologista? A gente não tem um período tão marcante da nossa evolução que a gente diga assim, puxa, a partir desse momento tem que ir ao urologista. Talvez esse momento seja na próstata, aos 45, 50 anos. Mas será que não é tarde? Então, voltando ao que eu falei aqui no início do podcast, é super importante o assunto próstata e a gente vai falar sobre ele aqui. Mas o homem, ele deve ir ao urologista desde cedo. Então, por exemplo, quando? Quando ele começar a sua vida sexual, pegar orientação, muito melhor do que pegar orientação com amigos, colegas e fontes não confiáveis na internet, orientação com o urologista para começar a sua vida sexual, né? Então, esse talvez seja um bom momento. O Luiz falou do câncer de testículo. A gente sabe que as neoplasias, elas, na sua grande maioria, elas acontecem a partir da 5ª, 6ª década de vida. Não é o caso do tumor de testículo. O tumor de testículo, ele caracteristicamente, ele acomete adultos jovens, entre 25 e 35 anos. E são geralmente esses pacientes que, assim, a partir do momento que eles percebem alguma alteração no seu exame físico, no seu autoexame, ele começa a ter medo. Ele demora aí. Isso, estatisticamente, a gente vê que pelo menos 3 meses para ele ter o primeiro sintoma, né? A coisa do aumentar o testículo ou uma dor testicular, até ele procurar um médico. Por quê? Porque ele sabe que existe o risco de perder o membro, de ter uma cirurgia que não deixa de ser mutiladora, né? Sim. E ele tenta evitar. Não, vai melhorar. E não é isso que acontece. Então, acho que é importante isso daí. Não, e uma coisa super importante que a gente vê, né? Além do medo, ele acha que vai curar sozinho. Ele fica esperando, vai melhorar. Passa 10 dias, passam 20 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses e não melhora. Pelo contrário, só aumenta. Aí ele começa a entrar em pânico e aí que ele vai procurar ajuda. E eu acho que um grande medo também é justamente por mexer no ponto de vista sexual. Sim. Ele acha que se tirar um testículo, ele pode ali perder a virilidade e a gente sabe que isso pode acontecer, mas pode acontecer. Exato, pode, mas não é uma verdade absoluta. Verdade absoluta. Então, muitas vezes você retira um testículo por um câncer e a vida continua 100% normal com o outro testículo. Produzindo testosterona da mesma forma, produzindo espermatozoide da mesma forma, o cara continua viril como ele sempre foi, consegue ainda ter filhos. Claro que às vezes envolve quimioterapia e outras coisas, mas são casos à parte. Mas exclusivamente retirando o testículo, você tendo 2 testículos saudáveis e precisando tirar um, o outro dá conta do recado. Ele pode aumentar um pouquinho por tamanho, que se chama-se vicariante, quando ele cresce para poder trabalhar um pouco mais. Uma coisa assim, você tem 2 órgãos, é como se cada um trabalhasse 50% da tua potência. A partir do momento que um saiu, esse aqui vai ter que dar conta do recado. Então ele vai trabalhar 100% da potência. Então às vezes ele dá uma crescida, como se ele fizesse uma musculação diária. Então acho que isso é super importante. E aí, voltando,
a gente vê esse negócio da menina começando com 11, 12, 13 anos e buscando o ginecologista. Sim. Muitas vezes porque a mãe dela também orientou. Então a gente acaba havendo... Hoje eu vejo mais no consultório o pai levando o filho. Às vezes o filho chega lá, aquela coisa, né? Vai, filhão, fala com o médico. O menino não tem o que falar. Mas às vezes a gente precisa partir da gente conversar com o filho. Tá tudo bem? Aí olha, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos ver como tá a higiene peniana. Sabia que a sujeira no pênis, o não limpar o pênis, é uma das principais causas de câncer de pênis. Então a higiene peniana é uma coisa importante. Às vezes os pais acham que tá tudo bem, tá ali aquela pelinha fechada, né, que é a tal da fimose. Sim. Ah, vai melhorar, só que aquilo ali tá acumulando. E uma coisa assim, a gente tá falando de uma população elitizada que consegue ir no consultório médico. Sim. E no pessoal que não tem acesso, que nunca olhou, nunca viu, e foi ali desde o momento que ele nasceu, até os 30, 40, 50, 60 anos e nunca expôs a glande. Populações rurais, né? É isso aí. Tanto que o Nordeste brasileiro é uma das maiores incidências de câncer de pênis do mundo, né? E muitos desses são subdiagnosticados. Não se fala, justamente porque não... Exatamente. Não se fala sobre isso. Não se fala. E acho que, enfim, vocês devem perceber essa mudança de cultura, sim, né? Nossos pais, nossos avós... as pessoas que são mais... que não tinham tanto acesso à informação, né? Hoje a gente tem uma chuva. Acho que a gente vai até falar um pouquinho sobre fontes confiáveis de informações, onde procurar, no que acreditar de fato, né? Isso, quando a gente precisa, onde a gente corre, né? Não tem aquele médico, a consulta não vai ser amanhã e eu preciso saber aquela ansiedade que toma conta da gente, né? Então, mas voltando ao perfil, né? Então, as pessoas mais velhas ou o pai que não leva o filho no urologista porque ele acha que aquilo vai ser... não, tá tudo certo, não tá doendo, não formou nada ali, então tá tudo bem. Então, depende da mãe fazer isso, né? Então, como que é esse cenário, assim, né? O que vocês percebem? Tem essa mudança? Hoje o pessoal que é mais novo já faz um check-up, já sim, procura saber, tem mais informações, mais acessos, né? Sim, acho que uma coisa muito legal que o próprio Movember fez, e trouxe para o Brasil o Novembro Azul, né? A gente tem acho que hoje em dia todo mês tem uma doença a ser explorada, vamos dizer dessa forma, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Laranja, só isso já é um chamativo, já é uma forma de passar a informação correta. E a gente vê hoje cada vez mais as empresas chamando a gente para dar aula. Vai lá, às vezes você fala assim, putz, aquela aula meio maçante, mas quer queira, quer não, o cara que trabalha naquela empresa e escutou, ele talvez comece a se preocupar. A mulher que foi na aula, ela vai lembrar de levar o marido, sim, ou o filho, sim, o pai. Então, quanto mais a gente puder disseminar a informação, é melhor. Isso aqui é uma forma de disseminar a informação também, né? E acho que tem outras fontes também. Campanhas educativas nunca é demais. Sim. Simone sabe, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que informar também é cuidar. Isso é fundamental. É por isso que a gente está aqui também. Sim. E aí, falando um pouquinho de campanha informativa, que é o Novembro Azul, nunca é demais. Por que Novembro Azul, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse contexto histórico. Como o Luiz falou, começou na Austrália em 2003, com o Movember, e isso veio para o Brasil, só que o brasileiro ele não tem muito hábito do bigode, né? Ele não adaptou muito o hábito do bigode. E aí isso foi uma adaptação bem interessante, foi trazido para o Brasil através do Instituto Lado a Lado pela Vida, e isso em 2011, né? E depois absorvido, como é uma campanha nacional, uma campanha de domínio público, isso foi absorvido pela Sociedade Brasileira de Urologia, da qual a gente faz parte, eu e o Luiz fazemos parte, para que realmente fosse fomentado não só o câncer de próstata, mas a saúde masculina de forma geral. Em 2014, foi feita uma campanha muito interessante, e isso continua até hoje, de iluminação dos principais pontos de cidades brasileiras, o Cristo Redentor, a Ponte Estaiada, o Mineirão lá em Minas Gerais, para lembrar a população, todos iluminados de azul, são imagens muito bonitas para lembrar a população do Novembro Azul, que é mais ou menos uma coisa assim, tem o Outubro Rosa da mulher, do câncer de mama, tem o Outubro Azul, o Novembro Azul. Novembro Azul. Né?
E aí o Novembro Azul veio falar um pouquinho da parte da próstata. A gente já vai falar também sobre essa pegada mais de saúde fora, não só cuidando da neoplasia prostática, né, do tumor de próstata, mas é importantíssimo a gente tocar no tumor de próstata. Tem mudado sim, Simone, a vinda do paciente para o urologista. Então, assim, talvez o estigma maior seja a questão do toque retal, da perda da virilidade. Isso a gente percebe que tem mudado, né? Porque os homens percebem da importância, não só... E outra, não pode ficar uma campanha focada somente no toque. O toque é um exame físico, tá? Tem várias outras coisas para a gente diagnosticar um tumor de próstata. É uma das, né? É uma delas, né? A outra delas é o PSA, que é um exame de sangue super simples e que a gente viu como mudou a morbimortalidade dessa doença desde que ele foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 80. Então, de lá para cá, a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais precoce. E aí entra talvez a parte mais importante da campanha de conscientização. Diagnóstico precoce. A gente não consegue falar em prevenção. Não existem maneiras de prevenir o câncer de próstata. Você pode ter hábitos saudáveis, você pode ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, tudo isso ajuda para você talvez diminuir a sua chance de câncer de próstata ou esticar a corda, né? Deixar para aparecer mais para frente. Mas infelizmente a gente não tem hoje nada que previna o câncer de próstata. Quando você não tem nada que previne o câncer de próstata, o que você tem que falar? Numa prevenção secundária, que é a prevenção das complicações. E para isso o fundamental é o diagnóstico precoce. E aí entra um detalhe importante. Nós, urologistas, somos aqueles profissionais que pegam o paciente que não fez um diagnóstico precoce e a gente vê as complicações. Obstruções urinárias, sangramentos, sofrimento, dor por causa de metástase ósseas da doença avançada. Então a gente vê esse paciente. Por isso sempre da procura de conscientização para que esses pacientes procurem a busca ativa, fazendo os exames de prevenção, que incluem o PSA, que incluem o toque quando necessário. Hoje em dia a gente tem a ressonância magnética para quem dispõe, é um excelente exame para ver a saúde da próstata, como é que está a saúde da próstata, sempre quando bem indicado pelo urologista. Feito esse diagnóstico precoce, a gente evita muito as complicações do câncer de próstata. E quando? Quando? Importante. Você quer falar, Luiz, quais são as recomendações das sociedades? Na verdade, a partir de quando, né? Aquela mãe tem que levar o adolescente, tem que levar o marido. A partir de que idade ele começa a ficar? Vamos falar do câncer de próstata, né? O adolescente ele não entra para o câncer de próstata. Na verdade, eu só queria colocar uma coisa antes que eu achei interessante quando você falou do PSA, o quanto é importante. E quando você colocou a frase que quando bem indicada pelo urologista. Sim. Uma coisa super importante é a avaliação do PSA por um urologista. Porque muitas vezes a gente vê assim, o que eu acho ótimo também, às vezes já passei no meu cardio me pediu meu PSA, já tenho todos os exames aqui. Maravilha. Então ele pede e a gente avalia. Porque o PSA ele não é exclusivo de câncer de próstata, mas ele pode demonstrar muitas patologias e muitas alterações da próstata. Por exemplo, se você passar o dia andando de bicicleta e você colher um PSA no dia seguinte, ele vai vir alto. Você tem um câncer de próstata? Pode até ter, mas não é por causa desse exame. Então, a interpretação do PSA ela é fundamental. Isso é muito importante, né, doutora? Porque às vezes tem muitos pacientes que fazem a leitura, né? Se auto-leem, né? Eu já fui uma delas, no sentido de outros exames, da gente olhar ali e falar, valor de referência, tá tudo dentro, não preciso retornar no médico, né? Então, acontece, né? Então, é muito importante. Eu tenho cenários muito interessantes. Eu falo na minha aula da graduação, que eu ensino os alunos o seguinte, o PSA, ele é um marcador órgão específico. Então, ele vai dizer se está tudo bem com a próstata ou não, né? Se ele estiver dentro da normalidade, provavelmente está tudo bem com a próstata. Se tem alguma coisa alterada, não significa que seja câncer de próstata. Tem 3 coisas que mudam o PSA. Prostatite aguda, então uma infecção urinária que faça uma prostatite, uma inflamação da próstata, o PSA vai lá nas alturas. A gente tem uma doença da próstata
que é independente do câncer de próstata, chamada hiperplasia prostática benigna, que acontece num local diferente da próstata e que também aumenta o PSA, mas não necessariamente aquele aumento está relacionado ao câncer. E a gente tem o câncer da próstata, o tumor de próstata, que também aumenta o PSA. Então, a avaliação do urologista para ver a velocidade que cresceu o PSA ou não, o que o paciente fez, se ele teve infecção urinária ou não, tudo isso vai levar ao urologista a fazer um diagnóstico clínico e a suspeita do câncer de próstata. Sim. Uma vez que você tem a suspeita, a confirmação do câncer de próstata, do tumor de próstata, ele é feito através da biópsia prostática. Então você vai fazer, tem uma suspeita clínica de um tumor de próstata, seja por um toque alterado, seja por um PSA com características de tumor, ou seja por uma ressonância que mostra uma lesão, eu vou lá e tiro amostras dessa próstata e o patologista vai dizer, aqui tem um tumor de próstata. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Como funcionam as fases? Passo a passo. Vamos descomplicar, né? Eu identifiquei num exame, opa, acendeu uma luz ali, vou no médico. Qual que é o próximo passo? Qual é o exame mais seguro para dar continuidade ali no fechamento daquele diagnóstico? Acho que você tem que juntar muitos fatores também. Não é simplesmente eu tenho um PSA, eu vou já partir... o PSA está alto, faz a ressonância. Então, vamos lá. PSA veio alto, talvez... Lógico que você vai avaliar caso a caso. Mas se o PSA veio mais alto, você pode, por exemplo, repetir o PSA. Vamos tentar... Você se preparou para fazer esse PSA? Você ficou mais de 3 dias sem ejacular, mais 3 dias sem ter relação sexual... Por quê? Porque essas coisas podem estimular a próstata, que também fazem o PSA, e para o PSA elevar. E aí eu até abro um parêntese para tirar uma dúvida que a gente vê muitas vezes isso em consultório. A gente está falando de câncer de próstata, tratamento, biópsia, ressonância, mas o que é a próstata? Para que serve a próstata? O que é PSA? Vamos voltar ao básico, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que o intuito do nosso B-Cast é descomplicar. Sim. Então vamos lá, vamos voltar. O que é PSA? O que é próstata? Próstata é um órgão sexual masculino que produz PSA. Para que serve o PSA? O PSA é uma enzima que vai sair no ejaculado que vai permitir que o nosso espermatozoide nade com qualidade. Mais ou menos isso. Ou seja, estimulando mais a próstata, seja pelo próprio toque, o exame, seja por ejaculação, seja por relação sexual, seja porque tem mais célula se dividindo de forma organizada, formando uma hiperplasia, ou desorganizada, formando um câncer, ele vai produzir mais ou menos PSA. Então, por isso que ele é o que você falou, ele acaba mostrando o funcionamento o quanto aquela próstata está ali, né? sendo ativa, exatamente. Então, acho que é uma coisa interessante. E o detalhe é que, assim, o PSA ele se transforma num marcador tumoral no momento que você trata o tumor de próstata. Então, imagine o seguinte, você foi lá, fez a cirurgia, retirou toda a próstata, ou fez uma radioterapia e destruiu toda a próstata. Então, o que você espera? Que esse PSA, ele caia, esteja próximo do zero, que são os valores que a gente diz assim, valores de ausência de doença. Se esse PSA começa a subir, aí sim ele é um marcador tumoral. Porque você não tem mais próstata para fazer inflamação, a prostatite. Você não tem mais próstata para crescer a hiperplasia prostática benigna. Então ele se transforma num marcador tumoral. O PSA ajuda a gente no pós-tratamento. Então você fez o tratamento local, pós-tratamento você usa o PSA como aí sim um marcador tumoral. Mas antes de tratar o local, ele é um marcador órgão específico, ou seja, ele mostra se tem alguma coisa alterada com a próstata ou não. Eu acho que é importante a gente conceituar aqui, Simone, o seguinte, a gente fala muito do diagnóstico precoce, né? Sim. Mas existe uma preocupação que o urologista e todo médico tem que ter, que se chama no superdiagnóstico e no supertratamento, que é o overdiagnosis e overtreatment. O que é isso? O urologista ele tem que ser super criterioso ao indicar, por exemplo, um exame de biópsia prostática, né? Não é só porque um PSA está aumentado que você eventualmente tenha que indicar uma biópsia prostática. Por quê? Porque a biópsia prostática não é isenta de riscos. Sim. Então, é importante o critério clínico do urologista para definir quando fazer uma biópsia prostática.
E quando a gente fala de supertratamento, é uma das críticas de algumas sociedades, a gente vai comentar isso daí na sequência, é uma das críticas de algumas sociedades é assim, puxa, você fazer o diagnóstico do câncer de próstata, você está, às vezes, tratando tumores que não precisavam ser tratados. E aí é importante a gente entrar no critério de grau de agressividade do tumor. Então, quando a gente fala tumor de próstata, a gente está falando assim é que nem um ovo. Um ovo, o tumor de próstata é um ovo, mas você não sabe. Você vai saber talvez pelo tamanho, você vai ver as características desse ovo para saber se dali vai sair um pintinho, se vai sair um pato, se vai sair um avestruz, né? Sim. O tumor de próstata é mais ou menos assim. A partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem critérios para saber se aquele tumor é de muito baixo risco ou de alta agressividade, tá? Uma vez feito esse diagnóstico, para aqueles tumores de muito baixo risco, você tem uma coisa chamada vigilância ativa. Você não necessariamente precisa instituir um tratamento para aquele tumor. Você pode acompanhar a evolução daquele tumor, que é muito pequeno, porque alguns deles vão acompanhar o homem a vida inteira e não vão trazer nenhum malefício para aquele homem. Então isso é vigilância ativa, isso assim, talvez seja mais aceito em populações anglo-saxônicas, principalmente na Europa, nas recomendações da Sociedade Europeia a gente vê isso. Nós, brasileiros e os latinos, eles têm mais dificuldade daquela coisa de aceitar, puxa, calma aí, o senhor está me dizendo que eu tenho um diagnóstico de câncer, o senhor não vai me tratar? Né? Então isso acontece muitas vezes. Então a vigilância ativa, é importante a gente dizer isso, que a primeira coisa é nunca deixar de fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser feito, é importante ser feito. A partir do momento que você tem o diagnóstico na mão, um urologista bem formado, bem orientado, ele vai orientar o seu paciente das possibilidades que ele tem. Se for um tumor agressivo, não perca tempo. Trate esse tumor agressivo, porque ele vai dar metástases, ele vai complicar. Se for um tumor pouco agressivo, indolente, o paciente sabe que ele tem essa oportunidade. E ele mesmo vai definir junto com o urologista dele para que lado ele vai seguir. Se ele vai tratar, se ele vai esperar, né? Então, isso é uma coisa super importante, é um conceito super importante que a gente tem que colocar aqui quando a gente fala de câncer de próstata. E acho que uma das grandes preocupações do tratamento efetivo, quando você coloca, seja a radioterapia, seja a cirurgia, são as sequelas que os tratamentos podem gerar no paciente. Sim. Que é uma das coisas que depois saiu a oncologia, a parte oncológica, é o que mais preocupa o homem, né? Exatamente. Eu costumo dizer que assim, o paciente, quando ele chega no teu consultório, ele está preocupado com o câncer de próstata. Você fez uma proposta de tratamento para ele. Vamos supor, você vai operar. Você operou, veio o PSA zerado, você viu a peça e o paciente veio com a próstata toda retirada, sem margem, tudo tranquilo, o PSA zerou. A preocupação oncológica dele acabou. Aí ele lembra que ele pode estar perdendo o xixi um pouquinho. Ele está incontinente. A incontinência, ela tende a se ir melhorando com o passar da recuperação pós-operatória. Isso depois acho que a gente entra, vai ter até a gente vai ter outros episódios para falar sobre isso. É complexo, né? São diferentes preocupações. E aí ele vê que, melhorou minha continência, eu tô legal. Seja em semanas, seja instantânea ou seja depois de meses. E aí ele vai lembrar que a potência dele tá ruim. Então ele passa a se preocupar com a potência. Então são fases da recuperação e aí ele lembra, a hora que melhora a potência, que tá tudo bem, não necessariamente nessa mesma ordem. Acho que a gente trata indivíduos, então os indivíduos eles devem ser tratados de maneiras individuais e eles vão responder ao tratamento de maneiras individuais. Aquela pergunta, nossa, todo mundo que opera a próstata vai ficar broxa e perdendo urina? É essa a pergunta do paciente, né? Sendo bem direto. Sim. Não sei. Qual é a resposta? Não sei. Depende muito do tipo de doença, do tipo de pessoa, do que ele toma de remédio, do que ele tem de doença extra, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele é obeso, se ele faz esporte, se ele é ativo, se ele tem relação sexual antes ou ele já tem algum grau de disfunção, como que é essa pessoa. Então isso é uma coisa que vai juntar, englobar tanto no diagnóstico, na preparação, quanto
na proposta de tratamento e no acompanhamento. Sim. E aí, voltando um pouco, acho que às vezes a gente vai se empolgando e vai falando das coisas. Né? Já está no tratamento, mas até agora a gente não respondeu a sua pergunta de quando começar. Isso que eu ia falar. Eu já ia puxar, ia dizer assim, ó. Falamos, mas não respondemos as perguntas. E os convidados também estão lá, dizendo assim, e aí? Quando? Já tenho outra engatilhada aqui no doutor. Eu acho assim, se a gente for ver por definição, hoje, qual é o maior risco de câncer de próstata hoje? É a tua história familiar. Se o teu pai teve, se o teu tio teve, se o teu irmão teve. Quanto mais próximo é o familiar, maior é o risco. E quanto maior a quantidade de familiares, também maior é o risco. Sim. Tá? Então, se você tem um risco, ou seja, se você tem o pai ou algum familiar que tenha tido câncer de próstata, você deve iniciar aos 45 anos. Se você não tem... Desculpa. Se você não tem ninguém, você passa a ser igual à população geral. A população geral a partir dos 50 anos. Né? O que é isso? Começaram a fazer o quê? Teoricamente, PSA e toque retal. Por que as duas coisas? PSA, a gente já falou, do risco, do aumento, do valor, tudo. Hoje, o valor estabelecido de PSA normal é abaixo de 2,5, né? Menor ou igual a 2,5. Claro que isso depende muito também de tamanho de próstata, de outras coisas, mas se você for colocar um número mágico, 2,5 é a referência, né? E o toque? Por que o toque é tão importante? Ah, não, meu médico fazia só o PSA e falou que estava ótimo. Não está ótimo. O toque ele é super importante. Se eu pudesse escolher um exame, eu escolheria o toque. Porque o toque é uma coisa, literalmente, você está sentindo a próstata ali, e você tem que sentir uma próstata normal, a consistência que eu falo que é de ponta de nariz. É essa molinho, que é consistência fibroelástica. Se você toca e você sente isso daqui, duro, ósseo, calcificado, não necessariamente calcificado, mas duro, endurecido, você pode estar diante de um câncer de próstata. E a gente sabe que até 20% dos casos de PSA normal podem ter um câncer de próstata positivo ao toque. Então, é super importante, na verdade... Imprescindível, né? O exame clínico. Exatamente. E a gente sabe que tem populações que não têm acesso à água. Você acha que ele vai ter acesso a um exame de PSA? Mas é um exame de sangue, é barato, mas, de novo, se a gente não tem acesso à água, vou ter acesso ao exame de sangue. E o toque, o que você precisa? De uma luva. Literalmente, de uma luva estilocaína, uma luva e vaselina. Ou seja, é um exame barato, extremamente fácil de se interpretar. Sim. Então, com isso, você não acessível, eficaz. Exatamente. Você consegue saber tamanho de próstata, você consegue diagnosticar se tem endurecimento ou não, você consegue avaliar hemorroidas também, embora... Outro parênteses. Hemorroida não é uma doença urológica. Né? Hemorroida é uma doença do coloproctologista. Mas muitas vezes a gente recebe também o paciente e, obviamente, se a gente está fazendo um toque para visualizar a próstata, você consegue visualizar e falar, olha, você tem aqui 2 hemorroidas que a gente consegue visualizar. Procure o seu coloproctologista. Assim como o cardio vai pedir o PSA, veio um PSA de 5,5, procure o seu urologista. Tá. Então, acho que essa seria a mensagem. Então, acho que assim, 45 anos com risco, 50 anos população geral, PSA e toque. Junto com este PSA e toque, aí uma conduta minha, acredito que Deus também, a gente, por ser o médico do homem, e a gente pensar em saúde masculina e não exclusivamente em próstata, aí a gente vai ver também glicemia, hemoglobina glicada, a gente vai falar de hipertensão, a gente vai ver tireoide, a gente acaba fazendo uma série de exames global ali. E quando eu encontro uma alteração, olha, o seu TSH, que é o exame da tireoide, está alterado, o teu T4 livre está alto, será que você tem aí um hiper ou um hipotireoidismo? Não sou eu que vou cuidar disso, mas eu vou encaminhá-lo ao endócrino, vou encaminhá-lo ao cabeça e pescoço. Então, a gente passa a ser a referência daquele cara para todas as patologias. E se eu encontro alguma coisa, eu encaminho. E eu acho que essa seria a conduta que eu gostaria também que todos tivessem. Seria o correto. Do ponto de vista, estou cuidando do homem como um todo. Sim. Estou me preocupando, estou fazendo o check-up dele. E aí a gente vê o paciente mais novo. O paciente que vem ali com 30 anos. Você sabe que é interessante, uma das coisas, até uma história de consultório, né? A gente fala, beleza, é 45 anos, com risco, 50 anos, sem risco. Eu tenho um paciente
que o pai dele faleceu de câncer de próstata aos 48 anos. Você acha que eu vou esperar os 45 para fazer exame nele? Não dá. Esse é um cara especial. Eu faço o exame de toque PSA desde os 35 nele. Porque se o pai dele faleceu aos 48, talvez ele tenha começado a desenvolver o câncer antes dos 40. Porque normalmente o câncer de próstata é um câncer que tem um desenvolvimento lento. Então a gente espera ali, para ser um câncer clinicamente identificável, algo em torno de 15 anos. Por isso que a gente volta para os 50. Né? E Exatamente. se a gente volta para os 50, qual é a idade com maior incidência de câncer de próstata? Em torno dos 65 anos. E aí, voltando e juntando o quebra-cabeça, a gente entendeu como é que funcionam as coisas. Eu tenho uma história semelhante que, assim, o paciente mais novo que eu operei de câncer de próstata tinha 39 anos. Ele certamente vai ouvir aqui, vou mandar um abraço para ele, não vou citar nomes, mas é meu amigo até hoje. E o interessante é que é o seguinte, 39 anos, super jovem. A gente fala que, se você tiver histórico familiar, quando a gente fala em histórico familiar, você sempre pensa, um pai, um tio, um avô que teve. Sim, No direto. caso dele foi ao contrário. Ele teve o câncer, ele tratou e ele falou para o pai, que tinha seus 60 e poucos anos, nunca tinha ido no neurologista, pai, vai no urologista porque o senhor tem histórico familiar. Eu tive. E o pai depois diagnosticou um câncer de próstata. Então, são histórias que a gente vê no dia a dia, né, Luiz? Sim. Histórias do dia a dia. E, obviamente, a gente vai ter uma cartela de casos enorme, né? Assim, ano passado, lógico, a gente, graças a Deus, não é o mais frequente, mas ano passado eu operei 2 pacientes no mesmo mês de 44 anos com câncer de próstata. 44. Porque chegaram com PSA alto. Que a gente percebe. E a gente foi se Vocês percebem isso? Tá ficando, né? Tá não vindo só antes. não só para próstata, a gente, por exemplo, tumor de rim, cada vez mais a gente percebe pacientes que fazem um ultrassom, vão ver outra coisa, tipo, tá com uma dor abdominal, uma pedra na vesícula, faz o ultrassom, opa, tem um nódulo renal. 40 anos. Também a gente percebe. Então, assim, os tumores estão vindo cada vez mais cedo. E especificamente o tumor de próstata, a gente vê que aqueles pacientes que têm o tumor mais numa uma faixa etária mais jovem, são geralmente os tumores mais agressivos, né? Então isso é uma coisa importante para a gente estar sempre de olho. Talvez até mais para frente começar a repensar quando começar, né? Eu acho que um PSA, eu particularmente, para os meus pacientes de consultório, isso não dá para a gente falar em saúde pública, né? Botar isso para o amplo, mas assim, para os meus pacientes de consultório, gente, o PSA é um exame super simples e assim, o custo é irrisório. A partir dos 40 anos eu já peço um PSA para eu ter um norte, até para eu usar como uma comparação. Sim. Do tipo, se ele aos 46 anos tiver um PSA de 3, que já vai estar um pouquinho fora ali, 3, 4, quanto que era o PSA dele lá no início? Era de 0, alguma coisa? Poxa, teve um crescimento aí que a gente não espera. Então assim, para os meus pacientes, 40 anos para frente, lá no check-up, que como o Luiz muito bem falou, que o urologista tem que ser o médico generalista do homem também, vai pedir todos os exames, ultrassom de tireoide, parte cardiológica para depois encaminhar para o cardiologista, ultrassom de abdômen, eu incluo o PSA. Vou esperar 45 anos? Não, com 40 anos eu já faço, entendeu? Não são as recomendações, né? A recomendação é 45 anos, mas as recomendações a gente tem que entender que a recomendação ela não é feita para aquele rastreamento de oportunidade, o paciente que está no consultório. É o rastreamento populacional. Não. Né? São coisas diferentes. Né? Isso é da extrema importância isso daí. Acho que e a gente vê muito, doutor, vim fazer meu check-up. Ele chegou lá no consultório com 36 anos, tudo bem. Se ele chega com 30, teoricamente, se não tiver nada de história, não precisa pedir um PSA. Sim. Até porque pode ser mal interpretado. Sim. Com 30 tem muito mais atividade sexual, que lembra que eu falei, aumenta o PSA. Se ele não faz ali o preparo, se ele não fica um tempo sem ter relação, tem alguma coisa, ele pode explodir esse PSA, você interpreta errado e o cara com 30 e poucos anos ganha uma biópsia errada, por exemplo. Pode ser mal interpretado e aí você vai tendo erro atrás de erro. Sim. Ou, pior, você gera uma ansiedade no paciente. Doutor, meu PSA veio 4. Como assim? Não, fica tranquilo, vamos tentar rever isso daí. Não sei o que, estou preocupado.
Sim. Meu pai teve câncer de próstata. Ou seja, às vezes você gera uma ansiedade numa coisa que talvez nem precisaria. Então, o mais importante, acho que Mas acho que a ideia é você fazer um acompanhamento, Sim. né? Voltando, né? O adolescente entrou naquela fase adulta, não necessariamente vai tentar rastrear algo que você consegue identificar um pouco lá mais para frente, mas criar aquela cultura, como a gente falou no início, da mulher, da menina, né? Que iniciou ali seu período de menstruação, iniciou ali sua vida sexual, tem todas as questões de doenças, né? Sexualmente transmissíveis que muitas das vezes acontecem e mas eu só vou se aparecer alguma coisa, eu só vou se sentir alguma coisa. Então, poxa, criar essa cultura do homem, do menino, do adolescente, de ir nesse médico que vai acompanhar aquela vida dele, não necessariamente só sexual, mas ele começa a criar indicadores, ele começa a criar uma evolução ali de exames, que se por acaso, quando chega ali no ponto onde ele deveria estar começando a fazer um diagnóstico, pode já existir ali né? Tem alguma coisa evoluindo diferente aqui. Então, essa cultura é importante. Simone, é o que a gente chama de consulta de orientação. Uhum. Então, é uma consulta que ela não é motivada por nenhum sintoma. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Mas por que ela é importante para esse adolescente? Para tocar nos pontos de orientação. Sim. E aí, você já falou muitos dos pontos. Primeiro, prevenção de doença sexualmente transmissível. Sim. Como usar um preservativo, a importância de usar o preservativo, né? Número 2, gestação precoce, né? Gestação precoce. Sim, muitas, né? Gestação na adolescência, Sim. né? Então, isso é importante orientar. Tumor de testículo. E em relação à orientação também, se você orienta o homem nessa fase precoce, na adolescência, a ele entender o que é o trato genital masculino, a ele entender que parece uma coisa incrível, mas a gente vê muita propaganda nas mídias sociais, na internet, falando como a próstata como órgão da virilidade masculina. E a próstata não tem absolutamente a ver com virilidade masculina. O responsável pela virilidade masculina é o testículo, é a nossa gônada, que vai produzir a testosterona, que é o hormônio que vai dar as características masculinas para o indivíduo. A próstata, ela tem uma única função de produzir o alimento, como o Luiz falou, que vai alimentar o espermatozoide até ele chegar o óvulo da fecundação. Essa é a função da próstata. Então a próstata não produz testosterona, né? E assim, se você explica isso, o homem vai entender que na hora que ele tiver que ver como é que está a próstata dele, aos 40 anos, ele vai entender que, puxa, eu não vou mexer, a próstata não vai mexer na minha virilidade. Uhum. Minha virilidade está em outro lugar, está no testículo. Quando ele tiver que fazer uma vasectomia, você sabe que muitos pacientes não fazem vasectomia porque acham que vão mexer na sua função sexual? Não vai mexer, porque a vasectomia ela tem um único objetivo, que é ligar o canal por onde passa o espermatozoide. A vasectomia ela não mexe com a produção de testosterona, ela não mexe com o ejaculado, você continua com o ejaculado. A única diferença é que ela não vai ter mais espermatozoides no ejaculado. Não mexe com a ereção. Então aquele paciente que, se você que está aí, nosso convidado, ouviu um colega dizer assim, cara, não faz vasectomia porque a minha função sexual não está legal depois daquilo, diz para eles achar outra desculpa, porque a vasectomia não mexe com função sexual. A partir do momento que você começa a orientar o indivíduo, a partir da sua adolescência, ele vai chegar muito mais consciente na fase dos 40, 50 anos. Sim. Né? Então, quando a gente fala em saúde do homem, essa consulta de orientação é muito importante. Eu acho que para a gente continuar a conversa, vamos falar um pouquinho sobre saúde de forma geral, de hábitos de vida, Luiz. Assim, a gente falou sobre tumores cada vez mais precoces, mas a gente sabe que isso, apesar da gente não ter prevenção, tem alguns hábitos de vida que, se utilizados, é aquilo que eu falei, estica a corda, joga o tumor mais para frente, ou às vezes nem aparece. Sim. Fala um pouquinho sobre os hábitos de saúde. Falo. Deixa eu só colocar um parênteses interessantíssimo, que você falou da vasectomia e a gente está falando de câncer de próstata, né? E teve uma época que começaram a estudar a relação de vasectomia com câncer de próstata.
Então, uma coisa muito interessante que começou a ver que os pacientes que faziam vasectomia tinham mais incidência de câncer de próstata. Fala, putz, será que a vasectomia está relacionada com o risco de câncer de próstata? Está aumentando? Você faz vasé, você vai ter câncer de próstata? Meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí foram feitos alguns estudos. E aí observou que, na verdade, o que acontece? O cara, quando ele vai fazer vasectomia, qual que é a idade normalmente que as pessoas fazem vasectomia hoje em dia? Entre 35 e 45. 45, peraí. O que acontece com essas pessoas quando elas vão fazer a vasectomia? Que provavelmente é o primeiro acesso. Nunca fui no urologista, estou indo para fazer a vasectomia. A gente escuta isso direto. O que acontece com ele? Ele conhece o urologista. Então, a partir do momento que ele reconheceu o urologista, ele passa a ter um médico de confiança. Se ele tem um médico de confiança, ele vai voltar nesse médico. Então, ele começa a acompanhar a saúde dele. E não é que a vasectomia aumenta a incidência, mas a vasectomia aumenta o acompanhamento e, consequentemente, o diagnóstico daquele cara que tinha. E acontece ali naquele período, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito interessante isso. Só colocando o que você falou da vaséia, eu lembrei dessa... Mais um gancho, cara. Esse me lembrou mais um gancho que é super legal também. É fácil chegar na onde a gente quer não, chegar. a gente vai de gancho em gancho, mas assim, outra coisa que a gente percebe... É isso, né? Eu acho que a ideia é justamente essa, né? É trazer tudo que vocês têm de descoberta, de dica, coisas ali que você fala, poxa, eu queria que isso aqui estivesse passando o tempo todo em algum lugar para que as pessoas pudessem ter essa noção. E agora... É por isso que esse podcast existe. Isso daí foi um pedido, assim, de uma conversa nossa, um pedido de pacientes, Sim. amigos e colegas de trabalho também, de profissão, que dizem assim, puxa, se vocês não levarem esse conteúdo que vocês apresentam aqui no consultório ou no dia a dia, nas nossas conversas, para expandir, para multiplicar, outros que talvez não tenham tanto conteúdo ou conteúdo diferente vão fazer. Então, tão rico, né? Tão importante. Mas deixa eu fazer o meu ganchinho lá, que é a história do... outro estudo muito interessante que mostra o seguinte, que aquele homem que teve o câncer de próstata e ele tratou o câncer de próstata, ele fez o diagnóstico precoce, ele tratou o câncer de próstata, a sobrevida dele aumenta. Aí você diz, puxa, mas ele teve um câncer e ele vai viver mais? Vai, porque se ele não fez a vasectomia lá atrás, né? O momento que ele encontrou o urologista foi na hora do diagnóstico do câncer de próstata. Sim. A partir do momento que ele tratou o câncer de próstata, ele encontrou o urologista dele e o urologista começou a cuidar da saúde dele. Então, aquele homem que talvez não teve câncer de próstata, não passou no urologista, pode morrer de um diabetes, pode morrer de um infarto agudo do miocárdio, porque nunca fez o diagnóstico. O homem que fez o diagnóstico do câncer de próstata e tratou, ele vai continuar sendo acompanhado e vai ver, puxa, olha, você está com angina, você está com dor percordial, né, dor aqui no tórax, vamos ver como é que está a parte cardiológica. E esse teu diabetes? Se teu diabetes não está descompensado, não pode fazer mal para o seu rim, não pode fazer mal fazer um pé diabético, que é aquele pé que começa a ter lesão e o paciente não percebe porque ele não sente dor, ele não sente alteração. Então, tudo isso é estatístico e é científico, mostrado em artigos que o homem que faz o diagnóstico precoce do câncer da próstata e trata, ele vive mais do que aquele homem que não fez o diagnóstico, por causa dessa explicação. Sim, é isso aí. Acho que é fundamental. E até linkando também, você deve ter passado por isso também, o quanto na época da Covid, o quanto os pacientes te ligavam, mandavam mensagem, doutor me ajuda, doutor me orienta. Covid, nem a gente sabia. A gente tinha ideia do que estava acontecendo. Só que muitas vezes nos forçava a realmente estudar, entender, porque as pessoas, os nossos pacientes de próstata, de check-up, a confiança, né? Que eles ligavam pra gente perguntar por que o pai dele estava daquele jeito, o que aconteceu, o que ele deveria fazer. Doutor, eu vou pro hospital, faço exame, o que eu faço? Então, assim, essa é o que a gente chama que é o princípio da relação médico-paciente, que é a confiança. Então, isso é bacana. Voltando à sua pergunta, né, de hábitos de vida, o que a gente pode fazer? Como você mesmo disse lá atrás, na teoria, a gente não tem como prevenir oficialmente. Não vai tomar um remédio para prevenir o câncer. Não adianta você correr uma maratona para prevenir o câncer, mas você vai melhorar a sua qualidade de vida. E a gente sabe que hábitos saudáveis ou hábitos cardioprotetores, como tentar se alimentar bem, evitar carne vermelha, evitar gorduras em excesso, fazer atividade física, tudo isso
aumenta a tua qualidade de vida, melhora a sua saúde e pode postergar o desenvolvimento de câncer. Então, acho que tudo é bem-vindo. A gente sabe que o paciente obeso, por exemplo, é um paciente que corre riscos. Ele corre riscos cardiológicos, ele corre riscos endócrinos, ele corre riscos de desnutrição, inclusive, por alimentação errada. E a gente sabe que o paciente obeso, ele desenvolve mais câncer também. Né? O ambiente pró-inflamatório. 100% inflamatório. Aliás, seria até um tema para ser abordado com convidados na frente. Vai ser. Para discutir sobre qualidade de vida, sobre o que fazer. Importante. Eu acho isso é fundamental, é uma coisa muito interessante e é atual. Sim. A qualidade de vida, a forma como muito discutida hoje. Você se comporta, o que você come, o ar que você respira e principalmente a saúde mental. Sim. A gente falou que o Novembro Azul, talvez nem tanto o Novembro Azul, mas o Movember em si, como saúde do homem, ele passou a envolver a doença mental também, a saúde mental. A saúde e a doença mental, né? Porque talvez seja a doença do século. Sim. A gente sabe que, poxa, a gente vive sob pressão o tempo todo. Cada vez mais as informações chegam mais rápidas. A gente tem esses aparelhos celulares hoje que não te deixam descansar. Sim. Então você está 100% ligado a alguma coisa. Desligar do mundo é muito difícil. Sim. E isso pode gerar ansiedade, distúrbio de pânico, burnout, depressão, ansiedade, uma série de coisas. Então, sem dúvida, a qualidade de vida está relacionada à qualidade da sua saúde de forma geral. Né? Com certeza. São informações talvez mais generalistas, né? Mas saúde do homem. Saúde do homem, Novembro Azul. Geral mesmo, né? Novembro Azul. Aproveitando o gancho, né? Enfim, chegando aí próximo do final do nosso bate-papo, passa rápido, né? Nossa. Mas eu queria pedir ajuda com relação a isso. O Dr. Luiz falou muito bem, né? Excesso de informações. Como de praxe, estamos deixando aí para os nossos convidados informações, sugestões de leitura, música, filme, enfim, o que a gente entender útil ali para aquele tema. Queria que vocês deixassem algumas fontes confiáveis de consulta, né? Hoje a gente consulta em qualquer lugar, de qualquer jeito, então se pudessem deixar para a gente alguma fonte confiável. Duas coisas aqui. Talvez de fontes não tão confiáveis, né? Acho que talvez seja interessante, né? Porque a gente estava conversando aqui também sobre informações que não têm evidência. Sim. Acho que a melhor informação é aquela que tem evidência. Só que ninguém vai sair pesquisando um PubMed, ninguém vai sair pesquisando uma literatura médica. Então eu preciso ir num lugar onde eu tenha evidência. Então hoje em dia, o que é o mais fácil hoje? É a gente chegar e buscar no Google. Apareceu uma mancha na minha mão, mancha na mão. Dali para frente você entra em pânico porque a mancha na mão pode ser que você está desenvolvendo um câncer de dedão do pé, sei lá. Ou seja, é impressionante a quantidade de diagnóstico errado feito pelo Google. Sim. Em contrapartida, eu sou um grande adepto do ChatGPT, adoro o ChatGPT, e ele pode ser utilizado para o bem e para o mal. Sim. Mas obviamente, de acordo com o prompt que você escreve, da forma como você escreve, pedindo para ele referências, pedindo para ele evidências e conferindo a informação, lembrando que o ChatGPT é uma ferramenta de criatividade. Sim, não de diagnósticos. Também, viu? Calma. Mas é isso, você tem que às vezes comprovar a informação dele. Sim. Mas solicitando da maneira correta, você tem como absorver sim, informações muito boas. Então, eu acho que essa é a parte bem legal. E aí, acho que o Deus complementa com as informações de SBU, de Associação Europeia. Eu vou nas informações raiz, tá? Isso. Eu sou mais raiz. Eu acho que para os nossos convidados é importante... Ele é o pra frentex da dupla. Mas assim, eu acho que é importante a gente deixar para os convidados, inclusive deixar os links na descrição, né? Sim, a gente vai ter esse canal do YouTube, esse vídeo vai estar no YouTube, em outros canais de mídia, mas assim, nós vamos deixar os links das principais sociedades de urologia, Sociedade Brasileira de Urologia, a AUA, a American Urological Association, e a EAU, a European Association of Urology. Então são 3 sociedades bem interessantes, onde tem esse conteúdo para público leigo, tá?
sempre importante a gente colocar essa triagem da informação. Isso daí é só uma informação inicial, tá? Sim. Porque a informação de verdade tenha um profissional de saúde, no caso aí da saúde do homem, eu recomendo fortemente o urologista, porque tem esse conhecimento do dia a dia, essa vivência do dia a dia. Procurem profissionais que estejam certificados, então, que tenham o seu registro de especialista, que estejam linkados a essas especialidades, para ouvi-los, não só em consulta, mas também nos seus conteúdos sociais, né, nas mídias sociais, mas profissionais que realmente estejam capacitados e consigam partilhar o seu conhecimento entre os seus pares. Então, tudo isso que a gente fala aqui, essas consultas, no meu consultório, essa conversa que a gente está tendo aqui, isso são conversas que a gente tem nos congressos médicos. Sim. Sabe? É o que a gente vê assim de discussão com outros colegas que fazem a mesma coisa. Então, por isso que eu deixo recomendado essas sociedades. Então, quer alguma informação de relevância, de seriedade, procure das sociedades, tem informação para público leigo, e quando for procurar o seu profissional, procure aquele que esteja devidamente certificado. Legal. E, claro, sempre convidá-los também a deixar as dúvidas, né? De novo, terei maior carinho em acolher todas as dúvidas, sugestões, enfim, trazer a história aí de alguém que, né, acho que muitas histórias valem ser compartilhadas, porque tratam-se de outras dores aí, enfim. Sim. E críticas. Você é a nossa representante, né, Simone, em frente aos pacientes, Sim. né? Então, assim, a gente sempre estimula que mandem suas dúvidas. Eu acho que a gente já pode dar o spoiler no próximo episódio, né? sim. Aqui no nosso Bicast, a gente vai falar sobre um assunto extremamente comum, extremamente importante, e que as dúvidas surgem muito, tem muitos mitos, tem muitas verdades, que é o cálculo urinário, tá? Acho que vai ter que As ser pedrinhas nos a parte 1, a parte 2. Talvez a gente tenha que fazer mais de um episódio. Então eu já convido a todos que estão nos assistindo aqui que encaminhem as suas perguntas. A Simone vai ser responsável em pegar essas perguntas, a gente vai tentar responder, muitas vão ser iguais, semelhantes, a gente vai pegar as mais relevantes para tentar fazer as perguntas certas. E aqui é uma coisa importante, esse é um episódio que a gente está fazendo só eu, o Luiz e a Simone, mas a partir de agora o nosso Bicast sempre vai ter um convidado. Sim. Então nós teremos nefrologistas convidadas aqui para o nosso próximo episódio, e a gente eu vou me colocar no papel, junto com a Simone, de como se fosse um paciente, fazendo a pergunta que o paciente faria no consultório, os nossos convidados. Nos ajudem, façam suas perguntas, para que a gente possa tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? A ideia aqui é fazer junto o Bicast, o seu canal de saúde e informação confiável. Acho que o take-home messages, né, que a gente fala, né, mensagens para levar para casa, sempre ter alguém para te orientar, e, obviamente, toda a conduta, todo o tratamento, toda a forma de conversar, o independente, ela tem que ser individualizada. Acho que isso é sempre a melhor coisa. Por mais que a gente tenha diretrizes, 40 anos, 45, 50, 60, nós tratamos seres humanos, nós tratamos indivíduos. Então, a forma como eu trato o paciente A é diferente do paciente B, que é diferente do paciente C. Então, nada melhor que um bate-papo, uma consulta, uma conversa, para que eu te conheça e eu possa tratar você da melhor forma para você. Sim. E por aí vai. Acho que essa seria a nossa, né? Mensagem final, mensagem para casa. É isso, é o take home. É isso aí. É isso aí. Joia. Bela maneira de encerrar o nosso episódio de hoje. Obrigada. Obrigado, Simone. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estão nos assistindo.